Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 6 de maio de 2021, estamos ao vivo na Premier TV, mais uma grande edição com muito conteúdo para você. Veja bem, né? Você deve navegar aí pela internet, talvez até mesmo curtir muito as suas redes sociais. E essa presença digital é muito importante para um CNPJ, para uma empresa. Hoje não mais conseguimos se excluir desse meio digital que é tão importante até mesmo para alavancar negócios, ainda mais num ambiente de muita concorrência, e também se você não está, o seu concorrente talvez já esteja. Então é muito importante essa presença digital, esse meio digital. E é para isso que nós vamos mais uma vez nesse programa trazer um conteúdo voltado para principalmente você pensar muito em atração, conversão e relacionamento no meio digital. Isso tudo daqui a pouquinho, voltaremos em seguida. Olá, Empreender com Evandro Moritz, hoje 6 de maio de 2021. Bastante conteúdo, né, gente? Já são mais de 30 edições. Conto bastante com o seu apoio. Para isso você tem que ir lá, curtir as postagens, compartilhar e principalmente, né, se puder, né, assista ao vivo ou então assista a todos os programas que serão reprisados, inclusive hoje às 22 horas. Aí você olha lá no site da Premier TV, lá tem a programação. Esse programa vai repetir sexta, sábado, domingo, tem vários horários. Ok? E também no meu canal no Instagram você pode acompanhar e no dia seguinte no canal do YouTube. Gente, não tem desculpa, que mais tem é canal para você assistir. O nosso tema de hoje está no quadrinho do conhecimento, um quadro que representa esse conhecimento, a necessidade que nós temos de buscar isso constantemente em nossas vidas. Vamos lá? O Carlinhos, nosso cameraman, agora vai dar um close fantástico aqui. Está aqui o tema: atrair, converter e relacionar-se no meio digital. Olha só, gente, ficou atraído por esse tema? Eu também já, faz uma semana que eu estou atraída. Principalmente porque eu trago aqui um amigo, um profissional experiente, Diego Martins, já se encontra no cenário para principalmente levar mais ainda conteúdo nesta edição. Vamos conhecer um pouquinho da trajetória do Diego, vale a pena, gente. Trajetória já bonita, profissional. E ele me disse o seguinte: ele não para de estudar, o tempo todo ele continua estudando. Vamos lá, Diego Martins, paulista, empresário, palestrante e CEO da Inside Digital, a sua empresa. Possui mais de 10 anos de experiência no mercado de marketing digital, gerenciou grandes empresas em Santa Catarina e São Paulo, bem como passou por startups como PSafe, Antivírus, no cargo de analista de mídias online, Adops e ADTech. É bacharel em marketing pela Uniesp e pós-graduado no MBA em marketing digital pela Fundação Getúlio Vargas. Certificado pela ComSchool Profissional de Gestão de Alta Performance de Marketing Digital. Foi palestrante no evento Com SEO, no qual teve como pauta a importância de uma estratégia de SEO para pequenos negócios, podendo ser fundamental em um futuro próximo. Seu último case de sucesso alcançou a primeira posição na busca orgânica para o termo Guia de SEO para iniciantes, acima do Google. A Inside Digital está sendo referência para o segmento de contabilidade e marketing digital jurídico, com diversos cases de sucesso. Atualmente atua como colunista fixo da Softplan, com dicas de marketing digital para advogados. Em 2019, Diego Martins foi selecionado pela Localweb Top 10 profissionais de SEO. Em 2021, a Inside Digital recebeu o título de uma das melhores agências de performance do Brasil pela Clutch, órgão internacional que regulamenta as agências digitais. Olha, parece que o Diego está estudando bastante essa área, parece que ele está se dedicando muito para isso, tanto é que está no mercado como empresário e principalmente ajudando muitas empresas nessa presença digital. Diego, meu muito obrigado, porque de forma voluntária você conseguiu um espaço da sua agenda para estar aqui, contribuir nesse programa, levar conteúdo para todos os nossos telespectadores. Diego, por favor, se apresente. Muito obrigado. Que isso, eu que agradeço, Evandro, pela oportunidade, né, que estou tendo aqui no grande programa. E
estou aberto a qualquer tipo de esclarecimento para nós debatermos aqui, tirar a dúvida das pessoas, obviamente, e tentar ajudar, né, os empresários que querem ter um tipo de estratégia, quer ter alguma start, né, de como ele pode começar a fazer as suas campanhas de marketing digital. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Obrigado, Diego. Show também, muito feliz com a tua presença. Assim, a gente inicia o programa geralmente com alguns conceitos, né, para o nosso telespectador se posicionar um pouquinho melhor nesse ambiente, apesar que parece que todo mundo, às vezes, sem aquela devida autoridade e conhecimento, está lá, né, no meio digital tentando alavancar mais negócios, até mesmo prestando serviço para outras empresas. Mas a gente sabe que precisa de um certo grau de profissionalismo, de expertise. Agora, o primeiro posicionamento que veio agora em mim assim, é que essa presença digital da empresa ela veio para ficar, ou seja, é preciso que você esteja lá, né, nesse ambiente, nesse meio digital. Ou seja, não tem mais escolha, digamos assim, eu sou obrigado a ter. Talvez eu não precise ter uma presença tão forte, quem sabe, mas eu preciso estar lá. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, os aspectos de consumo das pessoas vêm sofrendo mudanças, né, gradativamente ao longo dos anos. Com o avanço da tecnologia, que eu estou me referindo principalmente à internet, Evandro, o modo de busca das pessoas vem sofrendo alterações, ou seja, hoje em dia as pessoas estão, ao mesmo tempo que vendo um programa de TV, estão fazendo uma busca de um apartamento, um determinado serviço, né? Então, isso daí é o motivo principal que nós sempre indicamos às empresas, né, a estarem no meio digital, porque se ela não tiver, o concorrente dela possivelmente vai estar. E através infelizmente, né, da pandemia que a gente vem passando, eu digo que foi um pontapé, né? As empresas que não estavam adequadas às estratégias digitais foram obrigadas a estarem, né? Aquela loja física, o empreendedor que tinha apenas um estabelecimento físico, ele teve que se readequar, né? O setor de eventos teve que se readequar, de restaurante, assim para vários outros, né? Eu digo desde a oferta, de como você vai apresentar o seu produto ou seu serviço, e até mesmo a internalização, né, de como vai ser feito os processos daquela empresa para que ela continue tendo lucro. Então, o digital, ele, sem sombra de dúvida, daqui para frente ele veio para ficar, né? Os números mostram, tanto é que dados recentes foram disponibilizados pela empresa MLabs, que informa que o varejo teve uma alta significativa, né, no aspecto de e-commerce, né, porque as pessoas estão buscando cada vez mais a comodidade de terem os seus produtos, os seus serviços de um meio digital, onde que ela não tenha mais aquela necessidade física de estar presente para adquirir algum tipo de produto. Legal. Até você citou o MLabs, que é um aplicativo importante, gente, para planejamento de conteúdo na mídia digital. Então, acho que legal ter citado. E recentemente a MLabs fez a publicação de um relatório bem interessante, mostrando em diversos tipos de segmento, até mesmo percentuais talvez necessários de engajamento, como está essa abrangência e esse alcance, né? Inclusive, ele se não me engano, até público. Eu recebi até por conta que eu tenho hoje, né, eu utilizo esse aplicativo, eu recebi diretamente deles, mas eu acho que ele está público no ambiente. Sim, geralmente essas pesquisas ficam disponíveis para quem quiser observar lá dentro dos materiais ricos da MLabs. E, inclusive, mostra essa questão do varejo, do crescimento dele, principalmente, né, nesse meio digital. Ele publicou lá, e isso chama bem a atenção, porque esse relatório pega bastante o ano de 2020, inclusive, que é um ano tenso. E aí você colocou, poxa, eu tenho que me readequar rapidamente, mas ele não é tão rápido assim, né? Para você ter aquele aumento, talvez, de tráfego ou aquela atração, não é verdade? É um bom levantamento, Evandro, porque existem estratégias de marketing digital, né? Elas são estratégias a curto prazo e tem as estratégias a médio e longo prazo. Geralmente, com essa evolução da Covid, com essa modificação da forma de trabalho, as empresas querem a curto prazo, né? Elas chegam para a gente, elas querem, Diego, eu necessito de uma estratégia, mas nesse mês eu já gostaria de ter retorno. Obviamente que a gente tem essas estratégias a curto prazo, que são estratégias através de campanhas pagas, né? Certo. Mas é muito importante que a empresa estabeleça, né, uma identidade digital, porque
a cultura dela, ela não deve ter uma cultura física e querer implementar uma cultura digital, que não vai dar certo, né? Perfeito. Ela tem que pensar digital, então ela tem que partir do pressuposto que as pessoas no qual ela vai se comunicar pensam diferente, né? Então, acho que esse é um caminho fundamental que as empresas têm que ter em mente, que, como você disse, é um trabalho, não é não é a curto prazo, né? Pode ser feitas estratégias a curto prazo, mas obviamente que o marketing digital, para ter o retorno, ele deve ser feito a médio e longo prazo. Perfeito, e até com muito planejamento, inclusive. Com certeza. Essa palavrinha, de vez em quando, volta aqui no programa, planejamento. E não esqueça, né, planejamento de conteúdo, principalmente, né? Porque a gente tem que entregar conteúdo num ambiente onde as pessoas cada vez mais têm acesso fácil a conteúdo, pelo Google, ou seja, pelas redes sociais, né? Sim. Então, onde é que está esse conteúdo e de que forma que eu vou entregar e o que eu quero captar, talvez, com esse conteúdo, em termos de público, qual é o público que eu quero atingir. É muito interessante, porque o segredo do marketing digital, como diz Philip Kotler, né, é você saber a dor de um problema. E partindo da ideia do seguinte modo: se chega uma pessoa, né, eu sou um empresário, por exemplo, eu tenho uma empresa de materiais de construção. Perfeito. Uma pessoa entrou na loja e necessitou, né, por vendedor, que precisaria de uma furadeira. Obviamente, o vendedor, ele tem que interpretar que aquele lead, aquele prospect, ele não quer uma furadeira, ele quer um furo. É isso que ele quer. Certo. E o marketing digital tem que pensar dessa forma. Tem que pensar quais são as dores daquele determinado público. Sim. Porque com base nessas dores, Evandro, nós conseguimos criar conteúdos que vão engajar, né, que vão de encontro, né, àquelas dúvidas daquelas pessoas e torna aquele site autoridade, referência e começa a fazer todo o trabalho, né, para nós não termos uma taxa de rejeição alta e, de certa forma, começar a ter resultados efetivos. Esse teu exemplo é muito didático, Diego. Que legal. Muito legal. Eu vou aproveitar desse exemplo. Olha lá, lembrando, né? Furadeira, eu vou comprar uma furadeira. Na verdade, eu quero fazer um furo, né? Então, o que eu percebo, Diego, aí é a minha opinião. O Diego pode até complementar ou não. Não adianta eu sair vendendo a furadeira de imediato. Talvez eu tenha que trabalhar um pouco questões envolvidas a furo, como fazer furo na parede. Exatamente. Como que faz o furo, o que é preciso fazer o furo. Então, eu estou brincando um pouco porque isso eu percebo, Diego, até eu quero a sua opinião, porque muitas vezes há uma confusão nessa presença digital dessas empresas e nessa ansiedade de querer vender a furadeira ao invés de falar um furo antes. É um exemplo didático para você entender que talvez antes de você vender a furadeira, você tem que falar sobre o furo. É isso, Diego? Exatamente, perfeito, Evandro. O porquê disso, né? Porque seria muito frustrante, né, nós, responsáveis por um marketing digital de uma empresa, certo, não entendermos o briefing do que aquela empresa de fato quer. Para quê? Para chegar lá no final, não se tornar frustrante os resultados de marketing. Ou seja, eu ouço muitas empresas que chegam até nós e falam: Diego, eu já acabei investindo tantos reais em anúncios, investi em SEO, mas não tive retorno. Aí você começa a olhar a campanha, você começa a entender que não foi feito um planejamento para você estar presente, né, naquele nicho, naquele segmento. Obviamente que existem diferenciações de nicho e de segmento, mas no geral, no aspecto macro, é muito importante que você atinja essa pessoa, porque hoje em dia, Evandro, todo mundo sabe, o pessoal de casa aí já sabe, nós somos impactados diariamente com conteúdos por e-mail, né? Sim. Conteúdos através de redes sociais, né? Muitas vezes a gente até se assusta, fala um determinado assunto, a gente já vê impacto ali sobre um anúncio, fala: nossa, será que meu celular está ouvindo as minhas conversas? Obviamente que não, né? A gente sempre trabalha com projeções de dados, até podemos depois entrar no assunto das leis de proteção de dados, que é as novas normativas, que isso barrou muitas empresas spammers, né? Que faz conteúdos de forma invasiva, né? Aqueles conteúdos que você não pediu autorização, ele não está falando com o público. Então, isso acaba prejudicando todo o mercado. Sim. E fazendo com que a pessoa não tenha nenhum tipo de respaldo, ela não tenha um retorno. E se torna frustrante, né? Sim. Você até falou numa sigla que é muito importante, Diego. Eu estava até já acessando aqui o nosso Facebook, já tem um pessoal aqui assistindo, daqui a pouco eu vou comentar. Tu usou uma sigla do SEO, é importante explicar para a turma que está em casa aí,
que isso é uma importante sigla, mas que tem uma métrica muito, muito interessante aí nessa medida aí de tráfego e de otimização. Show. Na verdade, SEO vem da sigla em inglês, né, que é Search Engine Optimization. Certo. Nada mais é do que você otimizar o seu site para os mecanismos de busca. Hoje em dia nós sabemos que o Google ele é o maior mecanismo de busca, né, principalmente aqui das Américas, não estou falando lá da parte da China, Sim. que daí lá seria outra questão. Mas aqui o SEO nada mais é do que você ter o seu site com um olho no público e um olho no Google. O que eu quero dizer com isso? Um olho no público é você ter conteúdos, você ter materiais relevantes, né? Que o Google existe vários algoritmos que vão determinar se o seu site pode ter uma determinada posição Certo. ou não. Certo. Então, nós temos que otimizar o site, nós temos que otimizar os conteúdos desse site, né? Existe mais de 200 fatores de ranqueamento. É muito importante o SEO, né? Eu digo principalmente para quem está começando, né? Porque a Insight Digital ela começou, né? O nosso foco hoje, 90% dos nossos clientes, eles são oriundos de estratégias de SEO, que são Sim. estratégias de busca orgânica no Google, ou seja, aquelas termos que estão no Google que não são pagos, ou seja, a empresa não paga para estar lá, diferente de Google AdWords, que depois a gente pode falar Perfeito. um pouquinho a diferenciação. Então, resumidamente, SEO, né, é uma estratégia, é a somatória de estratégias que visa colocar o seu site em boas posições para palavras-chave que, teoricamente, o público vai achar o seu produto ou o seu serviço. Nossa, e como é importante, porque o Google é muito utilizado, como é importante você encontrar esse caminho para poder acelerar esse processo, né, de tráfego. Sem dúvida, sem dúvida. Existe um estudo muito interessante do próprio Google, né, que ele se renova anualmente, que é o ZMOT, Zero Moment of Truth, né, que é o momento zero da verdade. Nada mais é de que um estudo de como as pessoas se comportam dentro dos mecanismos de busca. E está cada vez mais evidente, né, que o Google ele é uma ferramenta de engajamento para venda, né, um pouco diferente das redes sociais, né, que a gente pode depois falar, mas esse é o principal resumo que eu poderia dar sobre a sigla SEO, né? Muito bom. Valeu, gente. Nossa, já começamos a 1000 aqui, né? Uma velocidade incrível, conceito. Já estamos aí no conteúdo técnico, já adentramos bem mesmo no tema. E é para isso mesmo que nós estamos aqui, para levar bastante conteúdo e ajudar aí na sua vida profissional. Nós vamos fazer um intervalo, quero agradecer o apoiador aí do intervalo, Café Grãos do Brasil, na presença dos empresários Otávio e Letícia. Assistem um pouco o intervalo, voltaremos em seguida. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz, hoje 6 de maio. Eu quero agradecer aos nossos telespectadores do Facebook, Jordi Moritz está assistindo. Opa, peraí, aqui já pulei, gente.
Primeiro tem o Luiz Gonzaga, meu amigo Luiz Gonzaga está assistindo. A Jennifer, boa tarde, está assistindo. A Alice também, boa tarde Alice, obrigado. A Jennifer que comenta, grande tema, parabéns. O Fernando Henrique da Silveira está assistindo, meu grande amigo. Muito feliz, Fernando, tá aí, legal. O Glauco Moritz, olha só o Glauco, ó. O marketing digital é muito importante e aliado à gestão comercial. Permite às empresas um caminho de crescimento. Nós vamos falar sobre isso, Glauco. Gostei do comentário aí. Quero agradecer vocês que estão aí no Facebook. Pode fazer pergunta. Não sou eu que vou responder, o Diego. Essa brincadeira, gente. Vamos lá. Poxa, eu quero aproveitar aqui esse comentário do Glauco, porque muitas vezes, até estava conversando com o Diego sobre isso, né, antes de iniciar o programa. Poxa, todo um esforço que ele faz ali de engajamento, de tráfego, e na hora que existe a necessidade, não, existe por obrigação do relacionamento comercial em uma ponta do processo, ele não é correspondido por aquilo que você entregou antes. Podemos começar o bloco falando sobre isso, a importância disso. Legal, Evandro, é um ponto muito importante a ser discutido, né? Porque o marketing, ele, antes do digital, né, ele tem a sua essência, que é satisfazer a necessidade de uma pessoa, como eu exemplifiquei, certo, através do furo do cara que é no material de construção. Então, da nossa ponta, da estratégias do marketing digital, nós fazemos toda a curadoria de conteúdo, fazemos as campanhas, levantamento de público, target, analisamos os stakeholders, quem são os concorrentes, né? Para quê? Para que tenha efetividade o resultado da empresa. O que eu estou falando de efetividade em si? Efetividade de ROI, de dinheiro, né? Ou seja, as empresas, elas simplesmente querem o marketing digital para poder vender mais, para poder ter um brand, para poder ter uma autoridade maior. E eu vejo em algumas empresas que, geralmente as empresas que estão começando os processos de integração entre marketing digital e o setor comercial, que eles não são muito aliados. Nossa. Quando que eu quero falar isso? Porque de nada adianta, né, nós nos esforçarmos, a agência, criar todo o conteúdo, criar os formulários, né, a parte de atração, os call to action. Aí chega no final do mês, nós fazemos uma reunião com a empresa, né, geralmente para mostrar os dados e apresentar, né, o que nós conseguimos colher, o número de cliques, né, quantas impressões tivemos e o principal, né, quantas conversões, quantas empresas entraram em contato com uma empresa B2B ou se for uma empresa B2C, quantas conversões tiveram. Daí a gente chega numa ideia de que, por exemplo, uma empresa X, né, no setor de prestação de serviço, setor contábil, no mês em comum, nós conseguimos trazer 20 leads para essa empresa, né? 20 oportunidades, certo. Desculpa. Legal. Essas oportunidades foram empresas que quiseram falar: olá, empresa de contabilidade X, eu vi o anúncio de vocês, gostaria do seu serviço. Daí lá na ponta, né, a empresa chega para a gente e fala: Diego, mas nós não estamos conseguindo vender. Daí a gente tenta ir mais a fundo ainda, como se fosse uma cebola. Nós vamos por camadas. Daí nós conseguimos avaliar as hipóteses, por que aquela empresa não fechou aquele lead. Certo. Daí você começa a ver que o setor comercial levou uma semana para responder o lead. Isso é uma perda. Exatamente. Desculpa. Às vezes não responde o follow-up, porque o processo de vendas, o marketing digital é o início de processo de vendas, né? Parte do pressuposto de quando a empresa vai até você para buscar o seu serviço, ela está muito mais engajada do que você estivesse batendo palma a palma de empresa a empresa. Sim. Então, na outra ponta, o setor comercial tem que estar muito ativo, porque envolve aquele comportamento que nós falamos no bloco anterior. Perfeito. Né? As pessoas mudaram, elas querem o imediatismo. O digital trouxe isso, nós não devemos negar. Então, a gente começa a identificar que as empresas, elas querem esse resultado do marketing digital, mas às vezes esquece dessa parte do relacionar, de como que ela deve atender aquele público, a agilidade que ela deve atender, ela deve ter um CRM para poder categorizar quais clientes, o que ela já falou com aquele cliente, já mandou uma proposta, não mandou, tem que ter um tipo de que nós chamamos de follow-up personalizado, né? Então, o marketing digital, ele é muito efetivo, né? E para ele ser mais efetivo ainda, ele deve trabalhar em conjunto com o setor
comercial. Um respaldo. Exatamente. Respaldo, porque o marketing digital não fecha, a né? velocidade Ele com que você muitas vezes acessou, adquiriu ou captou novos leads, são esses contatos potenciais, vou assim dizer, né? Oportunidades. E a gente até pode ter uma classificação depois de um lead qualificado, ou seja, aquele que já avançou mais ou realmente ele quer comprar essa furadeira, lembra do exemplo? E aí o setor comercial, na hora que ele for comprar a furadeira, o atendimento, Exato. não respondeu aquela mensagem, porque a mensagem, o cliente usou o WhatsApp, porque estava disponível o telefone, e aí não respondeu. Então você tem que se planejar e preparar o setor comercial. Eu acho que até nós estamos aqui respondendo um pouquinho, né? Na verdade, foi um comentário do Glauco Moritz Luz aqui no Facebook, e aí eu acho que é nesse caminho, né? Mas, Diego, nós temos aí uma série de, vamos dizer assim, de ferramentas, e no meio digital, hoje também está muito forte a presença nas redes sociais, correto? Correto. Nós temos algumas redes aí que são fortes, né? Hoje o Facebook, inclusive, chega ainda a ser mais forte que o Instagram ainda, né? Dependendo do público, né? Ele ainda é forte. Mas é realmente, como que a gente pode dividir isso? Essas redes, todas as redes realmente têm que estar presente ou não? Ou qual a sua visão em relação às redes sociais nessa ambientalização, nessa captação, nessa atração, inclusive, né? Necessária? Muito boa pergunta, Evandro. Hoje em dia, né, muitas empresas querem estar em todas as redes sociais, né, todos os meios de comunicação. Eu entendo essa necessidade, né, e esse anseio por estar, mas muitas vezes pode ser um tiro no pé. Por quê? Porque as redes sociais, ela não é uma ferramenta, né, teoricamente, para conseguir leads para venda. Ela é uma ferramenta que vai te trazer engajamento para auxiliar numa decisão de compra, né? Perfeitamente. Ou seja, uma rede social, de nada adianta você ter milhares de seguidores, né? Inclusive um professor meu da FGV sempre dizia um ditado: seguidor é métrica de massagear ego, porque ele não traz dinheiro para o bolso, né? Porque quando uma pessoa quer buscar um imóvel, quando quer vaidade, métrica de vaidade. Quer buscar um imóvel, quer buscar um serviço, ele não vai no Instagram, ele não vai no Facebook, ele vai no Google. Mas as redes sociais é fundamental. E hoje em dia, Evandro, nós estamos passando por um momento nas redes sociais muito grande, né? Que é um momento de humanização. As marcas, elas devem humanizar dentro da rede social. O que eu quero dizer humanizar? É mostrar o dia a dia, mostrar o making off, mostrar parte de endomarketing, né? Estar presente como se fosse um ponto de apoio, né? E não necessariamente depositar todas as suas estratégias dentro de uma única rede social. É muito importante isso, né? Deixar claro para o público, né, que vale muito ter as redes sociais, obviamente, porém elas devem ser feitas as estratégias corretas, né? As estratégias de engajamento, não estratégias com foco em venda final. Por quê? Porque as pessoas dentro das redes sociais estão em um momento, né, de interatividade diferente de um momento de busca. Ela não está buscando, então ela não está esperando ser impactada por um tênis. Quando ela quiser um tênis, hoje as pessoas é on demand, né? Tanto que a forma está mudando. Ela vai atrás, ela não gosta de receber anúncios, enfim, principalmente nas redes sociais. Então, existe um comportamento muito peculiar dentro das redes sociais para nós conseguirmos ter retorno, né? Que esse retorno nada mais é que um retorno de brand, é um retorno de engajamento, que vai fazer com que a marca estabeleça uma posição no meio digital. Olha, reforço e gostei muito das colocações do Diego quando ele falou a questão da rede social e do efetivo objetivo que você vai encontrar, o que você deseja encontrar lá. Ela, assim como o engajamento, eu acho importante, eu acho legal. E aí, quando a gente mede engajamento, principalmente nessas redes onde, em alguns endereços, digamos que tem muito seguidor, mas o engajamento é baixíssimo. Então, o que efetivamente você está conquistando ali, ou o que você quer passar ali, né? Nós estamos falando de uma rede social, o próprio nome diz, né? Então, muito bem colocado pelo Diego, pode ser um tiro no pé, tomar um certo cuidado, mas muito bem planejado e equilibrado pode ser um importante ponto de apoio, até mesmo para talvez reconhecer a autoridade de alguém ali, em termos de algum conteúdo, né? Talvez um profissional autônomo, quem sabe. Exatamente. Nós estávamos conversando aqui no intervalo sobre a venda de um imóvel de alto valor agregado, por exemplo. Ou seja, eu talvez encontrei ali na rede social um corretor que eu tenho amizade
e que, pelas publicações dele, me trouxe uma confiança maior ainda, Exato. de me relacionar-se com ele. Consequentemente, talvez ele faça parte daquele meu momento, daquela compra de um imóvel de alto valor, né? Não é verdade? Essa relação também, essa interação é muito importante, esse engajamento, como você falou, né? Sim, sim. Partindo do exemplo que nós citamos aqui, né, do exemplo imobiliário, né, eu digo isso porque existe diferentes tipos de produtos, diferentes tipos de serviço. Produtos que se vendem mais fácil, né, principalmente produtos rotineiros, né, do dia a dia, que seriam a parte de alimento, a parte de vestuário, né, até mesmo a parte de automóvel. E existem produtos, né, que é um ticket médio muito alto. Geralmente, esses produtos com ticket médio alto, ele exige um tempo de maturação até que o fechamento seja feito. Sim. Então, a gente, principalmente do segmento imobiliário, que nós atendemos algumas imobiliárias de luxo que possuem imóveis de 17 milhões. Obviamente que esses imóveis não vão ser vendidos do dia para a noite, né? Tem que ter todo um trabalho, né? Principalmente pelo ticket, principalmente pela parte do relacionar, de como nós vamos tratar com essas pessoas. Mas muito bem citado, Evandro, quando você citou a respeito do autônomo, quer começar suas estratégias de marketing digital, a rede social é uma excelente aliada, porque ela está ali de forma gratuita, né? Por mais que seja a parte orgânica, nós sabemos que está de forma gratuita e pode ajudar muito, trazendo o quê? O endomarketing, trazendo o dia a dia da empresa dele. Então, não necessariamente ele precisa desembolsar algum valor de investimento para poder fazer as suas campanhas, né? Perfeitamente. Bem importante. Muito bom, gente. Ótimo, está gostando? Se quiser interagir, pode entrar no Facebook, lá no meu Facebook ao vivo da Primeiro TV e coloca lá um posicionamento, uma pergunta, pode interagir ao vivo, tá bom? Nós vamos fazer mais um intervalo e voltaremos em seguida. Olá, estamos de volta, retornando ao programa Empreender com Evandro Moritz. Novamente, Facebook, vamos lá, Helenita Milioli, agradeço a sua participação, bateu palminhas aqui, obrigado. Júlio Moritz, batendo palma de novo, obrigado. Ariana Costa, batendo palma, obrigado. Vocês estão aí no Facebook, fiquem à vontade, pode questionar, por favor, tá ótimo, muito obrigado. Diego, o funil de vendas, que exatamente ainda mostra, para quem não conhece, né, mas são importantes etapas aí, que nem o formato de um funil mesmo, né, onde a boca é maior, você vai coletando ali contatos, oportunidades, leads, e tem todo um processo até você convergir isso, né, fazer uma conversão para uma venda ou chegar no teu objetivo final lá, tá? Então, como é que a gente pode enxergar esse passo a passo, talvez pela próprio meio digital, né, desse funil de vendas? É um grande desafio fazer ele acontecer no meio digital, ou pelo menos você dar um encaminhamento para que talvez até um departamento comercial possa concluir esse funil de vendas, né? Fantástico, Evandro. O funil de vendas ele é fundamental
para a empresa que quer escalonar, ou seja, aquela empresa, né, que já possui uma estratégia de marketing digital e quer começar a escalonar as suas estratégias. Como você mesmo disse, Evandro, o funil, né, é uma pirâmide de ponta cabeça, e nós entendemos que o topo do funil são pessoas, são leads que muitas vezes detêm um determinado problema, não sabem que possui aquele problema e muito menos sabem que possui uma solução, né? O meio do funil é uma pessoa que sabe um determinado problema, mas não sabe que ela pode ter uma solução. E o fundo do funil é aquele lead que sabe de um determinado problema e sabe que você pode ser a solução. Legal. O que eu quero dizer com isso? Quando nós vamos montar as nossas estratégias de marketing digital, nós temos que avaliar qual é a dor do lead, do segmento que você vai atingir. Partindo da ideia que você sabe a dor do segmento, você tem que confrontar, né, de um termo subjetivo, as palavras-chave que aquela pessoa poderia buscar o seu serviço, né, e o seu produto para quê? Para que essa palavra-chave esteja ranqueada. Legal. Então, cada palavra-chave, né, no momento de curadoria do conteúdo, deve ser levado em conta, porque é essa estratégia que vai determinar se você está falando com a pessoa certa no período certo de tempo de compra dela. E o que acontece, né? Existe, né, os conteúdos de topo de funil, existe materiais ricos que nós podemos trabalhar, né, que são, por exemplo, se você possui um escritório contábil, um escritório novo e quer começar a angariar mais leads através da internet, você pode muito bem criar um e-book, né? Esse e-book diz respeito como fazer a contabilidade de forma segura para não cair na fisco. Daí, no momento que você disponibilizar esse e-book para as pessoas baixarem, o seu comercial te instrui a colocar perguntas significativas que vão municiar ele de como que é aquele lead. Por exemplo, nome da pessoa responsável, nome da empresa, quantos funcionários tem. Porque daí o departamento pessoal já vai saber qual é o nível de tamanho daquela empresa. Cada input, cada entrada dessa, obviamente que não vai se tornar uma conversão. Daí que começa a entrar o relacionar para converter. Boa. Por quê? Imaginamos que num determinado mês, uma empresa gerou 25 leads. Esses 25 leads, ela fez 2 fechamentos. Certo. E os outros 23, né? O que ela vai fazer? Ela vai dar como perdido? Não. Ela trabalhar. vai sofrer, exatamente, ela vai sofrer uma automação de marketing. Como que é feita essa automação? Através da negativa daquela pessoa. Então, novamente, é fundamental o comercial estar alinhado, porque daí o comercial vai chegar e vai falar assim, Diego, os leads não estão fechando porque estão achando o preço da minha contabilidade caro. Ó, beleza. Qual é a outra dor? A contabilidade não fica na cidade dela. Para cada dor dessa, para cada objeção, nós podemos criar scripts de persuasão para quebrar essa barreira. Sim. Então, vamos supor que chegou hoje uma empresa, não fez o fechamento. Dentro do CRM, nós colocamos essa pessoa como nutrição de leads. Automaticamente, ela já vai sofrer um e-mail. Olá, Diego, tudo bem? Vimos que não foi o momento de nós fecharmos agora, mas que tal nós entendermos melhor o seu segmento e tentarmos enviar uma nova proposta? Você viu a diferença? Sim. Fica muito mais personalizado. E por trás disso, muitas vezes, não é humano. Né? Nós conseguimos ter ferramentas que vão automatizar isso, porque nós podemos falar isso de grande escala. Imagine uma empresa... Nós atendemos clientes de diferentes segmentos, né? E nós temos um cliente que tem um volume de leads muito grande. Então, essa automação é feita, não tem como ser feito pessoalmente. Então, essa etapa do funil, né? Ela é primordial e deve ser feita com muito zelo e muita cautela para não ter discrepância de interações das pessoas, ou seja, fazer um conteúdo meio de funil, mas sendo que, na verdade, ele tinha que ser topo de funil. Então, nós temos que saber as dores das pessoas que estão do outro lado para poder atingir elas, de fato, no que ela precisa. Porque hoje a gente está sendo bombardeado por muitas informações, muitas vezes irrelevantes, né? Que a gente vê aí fake news, essas coisas, infelizmente. E como é importante quando você coloca, né, Diego, que você precisa entender o segmento, inclusive. A gente até estava brincando aqui também, antes do intervalo, também, sobre o chaveiro, né? O chaveiro está bem posicionado, né? E quem tem a dor já sabe que precisa de um chaveiro. Agora, para produtos de alto valor agregado, produtos que têm soluções técnicas, como é importante fazer esse trabalho de atração,
As palavras-chave são essenciais, né, para facilitarem o meio de busca. E muito importante, que eu acho assim muito importante mesmo, é que muitas empresas comerciais, setores comerciais, abandonam os leads. Aquele lead que teve a primeira negativa, abandona. Ou então, não sabe se relacionar adequadamente para aquele lead que de imediato não foi convergido. Aí entra estratégias também, né, como você falou, de contextualização, de chegada nesse líder, como se posicionar e como se relacionar com ele. Esse é um momento, eu acho que é bem importante até no programa, porque eu observo isso na próprias, quando algumas empresas utilizam nas redes sociais para tentar acelerar esse funil de vendas, e elas se colocam, às vezes, como se estivesse na metade do funil, em algum momento. E muitas vezes há uma distorção, e aí fica um descrédito, e consequentemente, gera uma métrica ruim. Mas Sim. É porque o problema está lá na causa, talvez, de como você tinha que se posicionar, qual era o segmento e como que você tinha que realmente estar ali e qual a rede que você deveria estar. Mas eu achei fantástico essa questão dos leads aí, de simplesmente você não abandoná-los em algum momento. Sim, né? Sem dúvida. Que nem você exemplificou, né? Nós estávamos conversando, só para o pessoal de casa saber, existem muitas peculiaridades, né, de segmentos. Né? Quando eu falo peculiaridades, é peculiaridades de consumo mesmo. Porque, não sei se todos sabem, existe uma ferramenta do Google, né, que é outra linha de frente da agência, que é a ferramenta chamada Google Ads. Né? É uma ferramenta do Google que visa proporcionar anúncios para as empresas. Ou seja, nós criamos as campanhas e possui esses anúncios. Os anúncios, eles sofrem leilões de palavras-chave. Né? Esses leilões que se baseiam no valor do clique. Exemplo, quando uma pessoa vai buscar um chaveiro, ela simplesmente já está no fundo do funil, porque ela já deve estar trancada, ela deve estar passando um perrengue. A dor já está grande. Exatamente. Isso mesmo. A dor dela é diferente de uma pessoa que quer buscar um serviço contábil ou uma agência de marketing. Não tem esse imediatismo. Então, consequentemente, o valor do clique para o segmento chaveiro, segmento de desentupidor, segmento de detetizador, é um valor de clique mais agregado. Por quê? Porque a pessoa, quando ela vai buscar esses tipos de serviço, muitas vezes ela nem liga, muitas vezes ela não clica no anúncio, ela vê o telefone e ela já acaba ligando, porque ela está trancada na casa dela, ela não quer mandar um contato, o comercial vai vir, não, ela já quer ser atendida. Sim. Então, existe times, né? Existe gaps muito diferentes entre um segmento e outro segmento. E nós devemos muito entender isso daí, que é isso que vai trazer o sucesso de uma empresa ou não. Perfeito. Aqui no Facebook, a Fátima Martins Serafim, está colocando aqui ótimas colocações. O Glauco novamente pergunta quais as melhores estratégias iniciais para o empreendedor que vai começar o seu negócio. Tem que dar uma boa pensada aí, né? Que tipo de negócio que até mesmo para ver como é que ele vai se posicionar, né? Como a gente conversou, mas que tipo de estratégias, enfim. Ótimo, boa pergunta, Glauco. Para o empreendedor que quer começar, né, fazer as suas campanhas de marketing digital, obviamente nós sempre vamos indicar estratégias que tenham menor custo, né? Essas estratégias, sem sombra de dúvida, é esse empreendedor ter um site, né? Obviamente, se ele tem um serviço ou se ele tem um produto, ele sabe mais do que qualquer outra pessoa falar sobre esse produto, falar sobre esse serviço. Começar a escrever, né? Ter um blog, porque isso não tem custo, né? Vai estar tudo dentro da empresa. Começa a falar do produto dele, começa a escrever um blog. Uma dica também fundamental aqui, a carta da manga, existe uma ferramenta Google AdWords Express, que ela foi feita recentemente pelo Google, que ela é uma ferramenta muito mais simples, que qualquer pessoa pode conseguir manusear ela. Então, lá a pessoa com Google AdWords Express possui uma padaria num determinado bairro, seleciona a palavra padaria e ela atinge um raio lá de 50 quilômetros. Vai fazer com que ela já comece a ter um volume maior e não necessariamente fique preso ou dependa de uma agência para começar a fazer a estratégia. Ela pode começar hoje mesmo, escrevendo para o próprio blog dela e, novamente, Google AdWords Express. É uma ferramenta
gratuita que Fantástico. destinada a amadores, né? As pessoas que querem começar. Obviamente que daí esse empresário vai começar a gostar, daí vai querer uma coisa mais robusta, daí Sim. muda um pouco Mas daí a estratégia. É um passo a mais. Espero ter ajudado aí o Glauco a responder a dúvida dele. A Jennifer até coloca aqui, né, na área do artesanato, como dar início a tais estratégias. Talvez até uma artesã ou um pequeno artesanato, como iniciar. Algo muito Ótimo. similar, né? A parte de artesanato eu acho muito interessante. Por quê? Porque o Brasil, né, ele detém de muitos artistas, principalmente de diferentes estados, né? Nós temos aqui as rendeiras que fazem todo um trabalho magnífico. Existe o marketplaces que eu indico, né, para esse setor, tanto o setor de artesanato ou até mesmo empreendedores que querem vender o seu determinado produto, né, sem sombra de dúvida é começar dentro de um marketplace, né, e parceiros, né, fazer parceiros. Como ela faz artesanato, é muito importante também, talvez, procurar um stakeholder do segmento dela. O que é stakeholder, Diego? É um gerador de opinião. Sim. Vamos supor que um blogueiro, uma pessoa do Instagram, fala sobre peculiaridades do artesanato dela. Nada impede ela entrar em contato com esse influenciador e falar: olá, influenciador, tudo bem? Meu nome é tal, eu tenho um produto tal, eu posso te enviar de forma gratuita isso daí para a gente fazer uma possível parceria? Né? A internet ela possibilita você conversar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Ele vai ajudar a alavancar. Exatamente, e os dois ganham, né? É. Porque obviamente que ninguém tem que ser, a parceria ela deve ser boa para os dois lados. Sim. Então, quando se trata de um segmento, principalmente do artesanato, sem sombra de dúvida, procurar um marketplace relacionado ao setor dela e procurar geradores de opinião para estar cada vez mais perto dessas pessoas que vão angariar esse mesmo target que nós estamos falando. Atividades colaborativas, né, se fortalecem. Exatamente. E aí, aproveitando, inclusive, a abrangência e o alcance, né, dessas pessoas que já têm, e você aproveita-se dessa rede, de certa forma, né? Sim. Você está ali interagindo, novamente também se relacionando, né? Que é uma rede social. Novamente, tudo se baseia em relacionar. Porque existe um professor meu também, que era de neuromarketing, ele fala que tudo se resume em pessoas. E é verdade, né? Tudo se resume em pessoas, né? Se você vai comprar uma roupa, você quer comprar uma roupa para ficar bonito, para agradar uma pessoa, você mesmo, você é uma pessoa. Sim. Então, tudo se resume em pessoas, né? Então, o relacionar é fundamental, né? Por mais que tenha ali a palavra marketing digital, mas é muito humanizado. Ótimo, Diego. Bom, vamos lá, então, se agradou as respostas. Show, a Jennifer, show, obrigada. Respondida a minha dúvida. Obrigado, Jennifer. Pô, legal. Pessoal aí no Facebook aí, Diego está sendo pressionado. Brincadeira. Bom, a gente tem mais um pouquinho de assunto para falar aí, mas vamos fazer mais um intervalo. Tá muito bom, né? Eu já estou até conversando com o Diego para ele voltar aí daqui a algum período aí de tempo, aí vai ter que voltar no programa aí, arrumar um espaço na agenda dele. Nós vamos fazer mais um intervalo, por favor, fique aí. Voltaremos em seguida. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz.
Estamos hoje recebendo o amigo Diego Martins, empresário da Insider Digital, com uma larga experiência, uma expertise no negócio, trabalhando ativamente para alavancar negócios, principalmente da nossa região, inclusive, uma região empreendedora. Diego, nós estamos no último bloco. Acho que a gente pode sim, eu posso te pedir algumas dicas gerais para sites, blogs, principalmente alavancando via Google, que é uma importante ferramenta, como você citou, e talvez também algumas dicas, né, para as redes sociais. A gente nem chegou a comentar, talvez, do LinkedIn, a que ponto que o LinkedIn pode lhe trazer também um certo valor, seja para um profissional autônomo, ou para a sua carreira, ou também para a sua empresa, como visibilidade, como fortalecimento de marca, imagem lá, enfim, dicas aí geral sobre isso. Fantástico, Evandro. Show de bola. O recado que eu sempre passo, né, para as pessoas que entram em contato conosco e principalmente para você, para o público, é começar, né? Acho que o marketing digital, assim como todas as estratégias, é como se fosse uma maratona. Ela precisa ser dado o primeiro passo para que seja feito os resultados, para que seja colhido os resultados que a pessoa quer, né? Obviamente que o marketing digital ele não é um trabalho que vai te dar o retorno do dia para a noite. Sim. Isso deve ter em mente, porque se você começar hoje, o seu concorrente já provavelmente já está lá na frente já há algum bom tempo. Então, o meu conselho é, sem sombra de dúvida, começar, né? E o começar, né, é começar, eu sempre falo, depositar 80% de suas energias no seu site, né, e 20% nas redes sociais, a famosa lei de Pareto. Por quê? Porque o site, ele é o seu domínio, né? Você vai estar ranqueado. Imagine que o Mark Zuckerberg acorde de mau humor, venda todas as ações do Facebook, Instagram, desliga a chavinha e acabou. O que esse empresário vai fazer? Nada. Vai ter que chorar as mágoas. Então é muito importante que a pessoa tenha em mente que o site é como se fosse a loja, é a casa dela, né? Não é o perfil na rede social. O perfil na rede social é apenas um canal. Né? E partindo da ideia daquilo que nós falamos, né, do Google, do posicionamento, hoje em dia, né, inclusive agora recentemente, o Google ele lança rotineiramente algoritmos que visam melhorar a experiência do usuário. Certo. Ou seja, o Google ele barra espertinhos para fazer com que a experiência seja cada vez melhor. Existe um novo algoritmo chamado Web Core Vital, que é o núcleo geral de processamentos do algoritmo, que visa daqui para frente a interatividade, se o seu site ele é um site lerdo, né? Se o site ele possui, que nós temos aqui, converter, né? Que é os que nós chamamos de call to action, que é uma chamada para uma ação, que é aquele clique aqui, botão do WhatsApp. Quanto mais formas você deixar nítido para o usuário entrar em contato com você, melhor. Porque o usuário, ele, de certa forma, nós temos que instruir ele o que deve ser feito, né? Por isso que existe mapas de calor, né? Para nós sabermos onde a pessoa está olhando através da íris, onde passa o mouse. Então é muito importante que o empresário comece com o site, né? Nós indicamos muito um CMS que é chamado WordPress, que é um CMS gratuito que a pessoa pode instalar o tema e começar a desenvolver o site dela. E sempre visar, né, trazer uma informação transparente para o usuário, né? Trazer informações que vão de encontro com o que ele quer saber, não simplesmente fazer anúncios de venda, compra o meu produto, está aqui o meu serviço, isso já passou, né? Nós temos que demonstrar conhecimento e autoridade de causa em um determinado segmento. Partindo disso, né, fica muito mais fácil para essa pessoa colher frutos, né? Que nem nós estamos no bloco anterior. Muito importante, né, a pessoa talvez que quer começar, não tenha o valor de investimento dos grandes, né? Mas ela pode começar com o site dela, até mesmo com o Google AdWords Express que eu tenho comentado, e principalmente nunca deixar de olhar para o site dela, né? Verificar se ela está transparecendo o que ela está oferecendo, né? Porque isso é fundamental para lá do outro lado transparecer segurança, né? Porque a pessoa hoje em dia ela é muito insegura dentro de um site, principalmente se nós estivermos falando de um e-commerce, né? Então tem que ter alguns critérios, de avaliação que vai fazer com que
esse lead converta de uma forma muito mais natural e ela não gaste muito dinheiro investindo em ações ponto de faca que nós falamos. Muito bom, Diego. É bem interessante a presença forte no site, no blog. Eu percebo, inclusive, esse aceleramento indireto para uma rede social, que talvez nem o seu público-alvo esteja lá, às vezes também acontece isso, e você deixou o teu site lá parado, ou enfim, ou está meio abandonado, enquanto que outros ambientes você visualiza isso muito fortemente, né? Um site forte, um blog Exato. constantemente sendo alimentado, uma presença mesmo. Você percebe que tem alguém ali trabalhando, né, por aquilo para acontecer. E isso também acontece nas redes sociais, enfim, não adianta você também estar com uma presença digital que não tem conteúdo, que não interage socialmente com ninguém. Eu acho que quando você toma uma decisão, é lógico que tem um planejamento envolvido sempre antes, mas a decisão ela tem que ter com base de conhecimento, tem que ter base realmente para sustentar a sua decisão e como que você vai dar continuidade. Eu vou antecipadamente aqui agradecer os nossos amigos, queridos, colegas que estão no Facebook. A Jurde, quero agradecer, parabéns pelo programa, ela, entrevistado show, obrigado, Jurde. O Glauco, excelente programa e tema, parabéns, Evandro e Diego, fantástico, obrigado, Glauco. A Jennifer, parabéns pelo programa, Evandro, Maurício e Diego, grata pelas excelentes dicas. Eu que agradeço vocês estarem aqui no Facebook também, contribuindo muito para esse programa, tá bom? Diego, nós estamos agora sim, eu te agradeço muito a sua presença, fiquei muito feliz com o conteúdo entregue para o nosso telespectador. Passe aí, por favor, o seu contato, o contato da empresa e também se despeça do nosso telespectador, por favor. Legal, Evandro. Eu que agradeço imensamente aí a oportunidade. Espero de alguma forma ter agregado conhecimento, né? Ter sido útil para o pessoal aí de casa. Com certeza. E qualquer pessoa que tiver algum tipo de dúvida e nós pudermos sanar, basta entrar em contato conosco através do e-mail contato@insidedigital.com.br ou pelo telefone 48 DDD 3066 8146. 3066? 8146. Perfeitamente. Ótimo. Bom, gente, estamos aí finalizando o programa. Novamente, o meu agradecimento. Você que não está assistindo ao vivo, vai poder assistir essa edição em vários outros canais. É conteúdo para lhe ajudar. E principalmente, né? Principalmente, ter alguns insights diferentes aí na sua vida e talvez até revisitar alguns processos seus, algumas tomadas de decisões suas e fazer bastante reflexão. Estamos aqui para isso também, para levar alguns alertas. Por quê? Porque aqui no programa você realmente tem um conteúdo, tem o meu apoio, eu estou torcendo muito por você. Até uma próxima edição, com certeza estarei aqui e você, com certeza, seguirá com muito sucesso na tua jornada. Um grande abraço.